importante hoje, amém? Então feche os seus olhos, vamos fazer uma oração agora. Feche os seus olhos. Pai, eu creio na sua palavra, eu creio em tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, e eu tenho aprendido, Deus, com grandes homens que o Senhor tem enviado na minha vida, no meu caminho, e o Senhor tem me ensinado o quanto o Senhor é oportuno, o quanto o Senhor vem com a palavra certa, na hora certa, no momento certo, Deus. Então eu te peço agora que nesse instante tenha toda a liberdade, que eu também possa ter, por parte do Espírito Santo, liberdade para tratar com o teu povo, como homem de Deus, como anjo dessa igreja, e que todos possam receber a tua palavra no coração, Deus, de bom grado, com alegria, ainda que essa palavra seja dura, pesada, difícil, mas eu sei que é para o nosso bem. Assim eu creio e peço, Deus, fala com a gente em nome de Jesus, amém? Diga assim comigo: Senhor, eu estou aqui para ouvir, para receber a tua palavra, e eu creio que o Senhor tem toda a palavra necessária para mim, em nome de Jesus. Diga: por isso meu coração está aberto, e com alegria eu recebo a tua palavra, amém? E graças a Deus, amém? Uma pergunta: você vai abrir o coração e vai receber com toda alegria essa palavra? Amém. O amém vai ficar para o final, né? Porque depois no final que a gente vê, né? Mas eu tenho uma palavra para você que Deus tem tratado comigo, e essa tem sido a base. Jeremias 32, 26 e 27, porque a Bíblia diz assim, olha que coisa séria, ó, o Senhor vem e fala com Jeremias, que era o profeta de Israel, e ele vem e diz assim, olha, ele responde a uma oração do Jeremias com uma pergunta, porque ele vem e fala com eles, olha, eu tenho que falar com você, e a minha palavra é essa, ó, Jeremias, eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne, ou seja, ó, tudo que você pode ver e aquilo que ainda você não pode ver, Deus criou, amém? Fica claro? Então tudo, irmão, está na mão de Deus. Por isso que eu vou te dizer uma coisa, eu vou colocar isso para você, ó, olha aqui para mim, ó. Não existe acaso nas coisas de Deus. Tudo bem? Isso me dá a entender, irmão, que todas as coisas elas acontecem por um motivo, e às vezes acontecem coisas, e até coisas ruins, que a gente, não pastor, isso aqui não pode ser de Deus. Eu até entendo que tem coisas que não são de Deus, mas eu entendo que tem muita coisa, irmão, ó, que Deus permite, permissão dele. Até às vezes algumas coisas ruins. E aí eu entendo, irmão, que seja bom o que acontece, seja ruim o que acontece, ó, nada é por acaso. Deus criou, Deus formou, Ele fez tudo o que há nessa terra, amém? Nesse mundo. Diga glória a Deus. Então diga assim, ó, nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo bem? Você entende isso? Pastor, uma semana passada eu passei uma dificuldade, eu passei uma luta, misericórdia, pastor, como é que pode uma coisa dessa? Irmão, ó, não foi por acaso. Por isso que de vez em quando vem algumas mensagens, eu até entendo isso, né? Até dividindo com você, irmão. E de vez em quando, não sei se acontece com você, mas acontece comigo, né? De vir uma palavra no momento que aquela palavra não tem nada a ver com a ocasião. Já aconteceu com você? Você vem preparado para ouvir alguma coisa, você vem preparado para um tipo de resposta, para um tipo de palavra, de repente Deus vem e diz assim, olha, fala com você de uma maneira totalmente oposta. Você diz, pastor, saí do culto, não entendi, quer dizer, eu entendi a palavra, mas não entendi que era para mim, porque eu não estou vivendo isso, eu não estou passando isso. Olha que coisa séria, ó, você não está passando isso agora. Mas quem é que pode dizer para você que daqui uma semana você não vai passar por isso? E Deus sabe todas as coisas. Ele conhece o nosso agora e Ele conhece o amanhã. Então você consegue perceber que com Deus não existe acaso?
com Deus não existe, irmão, aquele que o pessoal usa aí fora, o pessoal usa muito aí fora, destino, é do meu destino. Não existe esse negócio. Pelo menos eu não acredito nisso. Eu acredito sim, irmão. Tudo que acontece, tudo que a gente passa, tudo que você tem passado, sabe, tem um propósito, tem uma finalidade. Deus sabe o que está fazendo, porque Ele criou todas as coisas. Amém? Olha que coisa séria, olha para mim. Você acha que você passou o que passou essa semana por acaso? Você acha que o que você enfrentou talvez dentro dessa semana é porque Deus se esqueceu de você, Deus não lembrou de você, Deus não queria te abençoar? Pastor, acho que Deus tinha muita gente para atender, Ele se esqueceu de mim. Você acha isso? Você passou o que passou durante a semana porque tem um propósito. Não é coisa do acaso. E o Senhor vem e conta isso para o Jeremias, diz assim: olha, Jeremias, eu sou o Senhor, o Deus de todas as coisas. Eu criei todas as coisas. Então Deus, muitas vezes, Ele opera nas nossas vidas, Ele faz coisas na nossa vida, e em determinado momento, Ele permite que coisas aconteçam, com a finalidade da gente crescer, de a gente compreender outras coisas, para que a gente tenha o nosso entendimento aberto. Então não é por acaso que as coisas acontecem. Amém? Você entende? Você crê nisso? Não é por acaso, irmão. E aí o Senhor diz assim: olha, eu criei todas as coisas. Então nada foi feito do acaso, como a ciência diz, como fulano diz. Não, eu criei toda a carne, tudo que possa existir, tudo que você pode ver e não pode ver, eu criei. Aí ele responde, olha que coisa séria, irmão. Ele responde para o Jeremias com uma pergunta, porque ele olha e diz assim: ô Jeremias, haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Ou Jeremias, tem alguma coisa que seja impossível para mim? Aí, irmãos, deixa eu contar a experiência que eu tive para trazer essa mensagem, Porque esses dias eu tenho folhado a Bíblia, tenho lido a Bíblia, e tenho visto a grandes obras de Deus. Até coincidiu, porque eu preguei isso na sexta-feira. Quem esteve sexta-feira? Eu preguei isso na sexta-feira. Foi uma outra mensagem, estou só dando uma pincelada para a gente entender. Eu tenho um recado novo, amém? Mas Deus é tão tremendo, irmão, que Deus sabe o que faz. Aí eu terminei o culto sexta, a gente terminou um pouquinho mais cedo, tinha menos gente, por conta da vigília que nós fizemos. Nós tivemos aqui 2 horas com Deus, foi uma bênção, amém? Quem veio, eu creio que saiu cheio de unção aqui, amém? Nós oramos bastante, foi uma bênção. Mas eu terminei o culto das 7h30 um pouco mais cedo, e deu tempo de eu assistir uma coisa que eu gosto de assistir aí, os 10 mandamentos. Já assistiu? Se tem alguma coisa que a Record fez que presta, é isso, o resto é só Deus. E é uma bênção. E aí coincidiu de eu subir do escritório, liguei a televisão, estava um pouco cansado, aí estava naquela parte. Quem assiste? Não quero que você fale de culto para assistir 10 mandamentos. Sentada. Mas é legal, é bacana, irmão. E aí, vai vendo isso, Deus só vai complementando o agir dele na nossa vida. Aí eu ligo a televisão, tá, bem na hora, quem assistiu, Moisés com uma sacola diante do faraó, a praga das úlceras. E tremendo, irmão, tremendo, porque ele tira uma cinza da bolsa, na frente, na cara do faraó, e ele pega essa cinza, irmão, eu fiquei de boca aberta. Ele pega a cinza, Deus já tinha dito que faria, e ele joga assim. E os egípcios começaram a estourar úlceras. E eu assistindo, não pelo que eu estava assistindo, mas eu fiquei imaginando que eu acredito que foi muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Irmão, eu assim na televisão. Mas como o Senhor quer chegar com isso? Olha aqui para mim, irmão. Olhando a Bíblia, lendo ela, a gente vê quantas coisas grandes, poderosas,
maravilhosas que o Senhor fez, amém? Tremendo. Aí, irmão, nasce uma pergunta minha para Deus, amém? Por isso eu estou dividindo com você. Era uma questão minha, ó. Eu lendo e vendo vários milagres, coisas grandes que Deus fez. Eu me pergunto, diante disso, na sexta-feira, preparando o culto, eu perguntei: puxa Deus, por que nós hoje, eu não sei se você já fez essa pergunta, mas foi a pergunta que eu fiz, por que hoje, nos dias de hoje, nós não vivemos essas grandes coisas de Deus na nossa vida? Você já se perguntou alguma vez? Você já parou para perguntar isso? Porque hoje nós estamos vivendo, irmão, assim, ó, as coisas pequenas, porque Deus está dizendo: olha, haveria alguma coisa difícil? A ideia e o raciocínio é que Deus está dizendo para o Jeremias: olha, eu posso fazer aquilo que é pequeno, aquilo que parece simples, aquilo que é comum, que o homem até pode atribuir a outra coisa. O homem pode atribuir a ciência, o homem pode atribuir ao raciocínio humano, ele pode até atribuir essas coisas pequenas, mas o nosso Deus, Ele é capaz de fazer aquilo que é pequeno e aquilo que é grande. Amém? Você crê nisso? Amém. Quem crê nisso? Você crê que Deus é poderoso para fazer coisas grandes? Amém. Amém? Então a pergunta é: por que Ele não faz? Você já parou para perguntar? E eu fiz essa pergunta, e aí eu tive uma resposta. Você quer ver? Atos capítulo 19. Eu vou andar um pouquinho hoje, mas fica firme aí, tenha paciência. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Estou pincelando assim e acrescentando algumas coisas de sexta para cá, amém, irmão? Amém? Então eu não estou falando com dodói aqui hoje não, amém, irmão? Eu não preciso ter preocupação de pregar como se eu estivesse pisando em ovos. Preciso? Firme, em paz, amém? Fica firme, porque é hoje, amém? Segura aí, cinto de segurança. Versículo 11, capítulo 19, versículo 11 diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, termina para mim. Interessante que o fazia. Tem algum professor de português aí? O fazia está no tempo passado. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia. Por que a Bíblia está dizendo que ele faz? Passado. Então significa que no passado Deus fez grandes coisas, Ele fez maravilhas extraordinárias, porque Ele fazia maravilhas extraordinárias. Então no passado Deus fez, Deus criou, Deus operou grandes coisas que hoje a gente não vê. Aí, meditando, irmão, trazendo uma palavra, olha que coisa séria, Deus me traz ao coração a história de um menino chamado Davi. Isso a gente já viu, estou pincelando, preste atenção. 1 Samuel 17, a Bíblia diz que o pai do Davi cuidava das ovelhas, mas ovelhinha que o pai tinha, ele cuidava das ovelhas. O pai pega o Davi e diz assim: Davi, vai lá no campo de batalha, e eu quero que você leve uns pães, um vinho, pega aqui uma água, leva lá para os seus irmãos. Ele tinha 3 irmãos na batalha, na luta, os 3 mais velhos. E o pai dá uma ordem dizendo: vai lá e leva isso aqui e dá uma olhada, vê como é que eles estão. Eu quero saber, traz para mim notícia dos seus irmãos, como é que eles estão na batalha. E o Davi foi. Davi pega a sacolinha, a cestinha, e foi para lá. Quando chega lá, irmão, do outro lado do exército de Israel, um homem de 3 metros de altura gritando: olha, não tem homem aí para lutar comigo? Cadê os homens de Israel?
Davi escuta aquilo e observa o povo de Deus. Sabe como que ele está? Ó, tremendo. O Davi vem e diz assim: olha, fala para o rei aí, chama o rei Saul, que era o rei de Israel, e fala para ele o seguinte: fala para ele que eu vou lutar por Israel, eu vou enfrentar esse gigante. E foram contar. Eu fico assim, eu paro e às vezes fico imaginando, né, como deve ter acontecido a cena. Eu imagino quando o Saul recebe a notícia de que alguém vai lutar, ele deve ter ficado alegre, feliz. Imagina? Rei, tem um rapaz aí que diz que vai enfrentar o gigante. Tem alguém? Tem um corajoso aí? Ah, traz ele aqui, eu quero conhecer. Aí entra o Davi, tamanho do pastor Eduardo. Tem ideia? Uma hora que ele entrou, eu fico imaginando o Saul, porque o Saul, se você pegar a Bíblia descreve o Saul como, ó, do pescoço para cima, ele sobressaía de todo mundo. Então o Saul deveria ser alto. E aí entra o Davi. Pois não, sou eu. O rei deve ter olhado assim: você? Tadinho, tá doido, menino? Onde você está com a cabeça? Esse homem é experimentado na guerra, na batalha. Você é um garoto? Não, você não pode. Aí o Davi começa a contar, irmão. E aí eu quero que você tire uma base espiritual. Você quer ver? O Davi diz assim: ó, rei, deixa eu te contar uma historinha. Eu cuido de umas ovelhinhas, um gado do meu pai. E um dia eu estou lá, rei, você nem sabe, no meio do mato, cuidando das ovelhinhas. De repente surgiu um leão. O leão, imagina o Davi contando isso. Surge um leão, tomou uma ovelha e o rei está lá. Nossa, verdade, rapaz, e aí? E aí o Davi, então aí veio, tomou na boca, tomou, rei. Imagina isso, irmão. E o rei, você correu, né? Deixa. Não, eu corri atrás dele, corri, peguei, lutei com ele, tomei a ovelha de volta, coloquei a ovelha, ele se levantou contra mim, eu tomei ele pela barba e ó, matei o leão. Imagina o rei: você matou um leão? Rapaz, você é corajoso, menino. Falou: não parou aí não, hein? Ó, ainda aconteceu com o urso, a mesma coisa. Se levantou, eu tomei, matei o urso também. Rapaz, você é corajoso. Aí Davi, ó, lição de Saul, ele diz assim: assim como Deus foi comigo contra leão e contra o urso, Deus será comigo contra esse gigante. Amém? Aí eu fiquei pensando nessa história, irmão. Bonita a história, né? Mas aí eu fiquei pensando assim: como é que o Davi poderia enfrentar um grande adversário sem primeiro ele enfrentar as pequenas dificuldades? Aí Deus trouxe no meu coração um outro versículo. Você quer ver? Tudo isso na sexta-feira. Ó, foi bênção, né? Ó, Mateus 25. Vai lá, não cansa não, hoje você vai andar aí. Mateus 25. Aí eu fiquei pensando, irmão, nisso. Puxa, o Davi foi fiel, né? Ele lutou as pequenas lutas para chegar nas grandes vitórias. Aí Deus me deu esse versículo, colocou no meu coração esse versículo, Mateus capítulo 25, o versículo lá de número 21, que diz assim, escute isso, ó: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e o que? E fiel. Aí ele diz assim, olha que tremendo, ó, o Senhor dizendo, Jesus: sobre o pouco foste o que? Fiel. Completa para mim: sobre muito te colocarei. Amém? Eu vou traduzir, vou melhorar um pouquinho a frase para ficar mais bonita. Ó, o Senhor vem e diz assim para o seu servo: ó, você é bom e é fiel. Por quê? Porque você foi fiel no pouco, e todo aquele que é fiel no pouco, ou vou melhorar isso aqui, ó, todo aquele que permanece firme, ó, no pouco, o Senhor diz assim: eu tenho a obrigação de te colocar no muito. Então como é que eu faço para chegar nas grandes coisas de Deus? O que eu tenho que fazer? Ser fiel. Mano, vamos traduzir isso para nós? Ó, eu estou falando aqui de uma conversa que eu tive ontem com o irmão. O irmão estava conversando comigo, irmão da igreja.
Depois você me conta se é verdade ou não, amém? Amém? Depois você me conta. Conversando com o irmão ontem, ele virou para mim e disse assim: olha, pastor, aqui em Botucatu, o senhor tem que pegar no pé do pessoal ir para a igreja, porque o pessoal é meio preguiçoso. Isso é verdade, irmão? É verdade? Posso falar eu? É verdade. E aí até brinquei com ele, falei: ó, já que você está falando, já que você está abrindo o coração, vamos abrir o coração. É mesmo, irmão, devagar, a turma aqui. Aí ele disse: é, pastor, mas o senhor tem que pegar no pé. E sabe de uma coisa? Olha aqui para mim, ó. Se você esperar eu pegar no seu pé, você está perdido. Não espere isso de mim. Porque o seu compromisso é com quem? É com ele. Senão eu vou embora daqui, você também vai, como um monte de gente foi no pastor. Se você não aprender a ser fiel nas pequenas coisas que Deus coloca na sua mão, irmão, tem gente reclamando: ah, pastor, eu até entendo isso, irmão, eu também já passei por isso, e por isso a gente precisa aprender e crescer. Tem gente que está lá, eu não estou falando de dinheiro não, eu estou falando de coisas que Deus tem colocado, tem posto na tua mão, e às vezes pequeno. Pastor, eu entrei na empresa, mas eu sou empregado do empregado. Pastor, eu trabalho, eu ralo, dou um duro danado. Pastor, ninguém reconhece, ninguém vê, ninguém, né, atende o meu pedido. Puxa, pastor, eu passo, luto, ninguém vê, ninguém dá valor. E aí desanima. Você quer saber de uma coisa, irmão? Deus só poderá te colocar naquilo que é grande se você aprender a ser fiel no pouco, naquilo que é pequeno. Irmão, como é que Deus vai realizar grandes obras na sua vida se você não consegue ser nem fiel a uma pequena coisa que Deus coloca na sua mão? Oração por alguém. Deus não pede para você transformar a sua casa, pede? Ele pede para você orar por ela. Você vem orar? Não precisa responder para mim. Depois você responde para o Espírito Santo. Está dando para você entender, compreender? Deus coloca coisas pequenas na nossa mão, irmão, e tem gente que vai assim: é, pastor, Deus me deu um emprego, mas salário é pouquinho, né? Não é lá aquelas coisas, né? Amém. Irmão, seja fiel nisso. Se você não aprender a ser fiel, se você não aprender a lutar por aquilo que é pequeno, considerado pequeno, irmão, Deus nunca, escute isso que eu estou falando, essa palavra é muito forte, mas ela é muito séria, nunca Deus vai poder te colocar no muito. Ele nunca poderá te dar uma grande coisa. Olha aqui para mim, Deus nunca poderá colocar nas suas mãos, uma grande responsabilidade. Deus nunca poderá colocar na sua mão, sabe, uma quantia alta de dinheiro, porque o que mais a gente vê dentro das igrejas, e irmãos, estou falando de um aspecto geral, de uma maneira geral. Igrejas, as igrejas estão ensinando todo mundo: você tem que ser rico, você tem que ter dinheiro, você tem que ter e fazer. Aí, esse dia o Rodrigo veio e contou para mim uma campanha numa igreja, não sei qual igreja que é, amém? Também não importa. O pastor entrou com um Camaro dentro da igreja, a campanha: você vai tocar no Camaro, aleluia. Agora não toca mais na Véia de Cristo, agora no Camaro. Você ri, irmão, você fala isso, mas a igreja está. Por quê? A turma está correndo, não quer mais saber de Cristo. Não, mas porque eu tenho que ter dinheiro, tenho que ter carrão, aleluia, tá. Mas olha aqui para mim, se você não aprender a ser fiel no pouco que você tem, no pouco que Deus tem colocado na sua mão, Ele nunca te colocará em coisas grandes. É o pastor que está dizendo isso? Sou eu que estou pregando isso? Quem é que está falando isso? Palavra. Você não consegue ser fiel, irmão? Desculpa, me perdoe, mas eu quero abençoar, eu quero ajudar você. Você não consegue ser fiel nem na campanha que você faz. Você não consegue ser fiel nem no voto que você faz com Deus. E eu não estou falando de voto financeiro, estou falando às vezes voto que você fala: não, essa semana eu vou começar
uma semana de oração e termina? Ah, mas eu estou cansado. Aí outro irmão, ontem, falando comigo, você não foi no culto, não foi na vigília, porque eu estava muito cansado, né? Eu falei, irmão, verdade, acordo cedo, trabalho. Eu falei, é verdade, que legal, que hora que o irmão acorda? Eu acordo às 6 horas da manhã. Eu falei, é verdade, de quinta para sexta. Acho que, não sei o que aconteceu com meu filho, com o João, ele acordou 2h30 da manhã vomitando, irmão. Eu fiquei sexta-feira, das 2h30 da manhã acordado, até a hora que eu terminei a vigília aqui, fui dormir 2 horas da manhã, e eu estava aqui. Você acha que é só você que cansa? Pergunta para o irmão que está do seu lado que vem, se ele cansa ou não cansa. É claro que tem, salve as exceções, amém, irmão? Tem exceções, tem gente que não podia estar, estava trabalhando, tinha outro compromisso sério que não podia estar. Mas eu estou falando de gente, irmão, como o irmão me disse, preguiçoso. Se você não consegue vencer essas pequenas lutas, né, que chamam-se preguiça, sono, cansaço, irmão, como é que Deus te dará vitória sobre coisas grandes? Está dando para você entender? Olha o que ele diz para o Jeremias. Jeremias, existe alguma coisa difícil, impossível para mim? Não existe nada difícil, nada impossível para Deus. Deus pode fazer o que é pequeno e o que é grande, mas Ele só vai operar o que é grande quando a gente aprender a ser fiel no pouco, naquilo que é pequeno. Amém? Quem entende isso? Fica claro isso, irmão? Amém? Deus quer fazer uma obra. Por isso eu tenho quer ver? Eu tenho um texto hoje assim, daqueles muito bons para a gente. Ageu capítulo 1. Vai lá. Tem isso na Bíblia, pastor? Tem. Fique em paz que tem. Ageu é da Bíblia, pastor? Fica tranquilo que não é igreja Bíblia católica não, tá? Bíblia católica tem um monte de livro, né, irmão? Macabeu, não sei o que. Só Jesus. Ageu capítulo 1. Esse texto tem um título muito bom, né? Porque ele fala sobre repreensão, né? Então significa que hoje Deus vai fazer o que com a gente? O que Ele vai fazer com a gente? Repreender. Sim, eu vou traduzir assim, Deus vai ser um pouquinho duro com a gente hoje, né? Então você tem que ficar firme aí, porque Deus vem tratando com o profeta Ageu de um assunto muito sério. Ageu capítulo 1, né? Fica no finalzinho do Velho Testamento. No finalzinho do Velho Testamento. Ageu capítulo 1. Você quer ver? A partir do versículo de número 9. A partir do 9, aqui Deus falando. Olha o que Deus está dizendo agora é para a gente, amém, irmão? O Ageu morreu, aquele povo morreu, agora a palavra é para mim e para você. Olha o que Deus vem dizendo. Ele diz assim: olhastes para o quê? Tem uma tradução, até no meu tablet eu tenho uma Bíblia, irmão, a versão é explicada um pouquinho melhor, porque no meu tablet diz assim, esperastes o muito. Isso é verdade? Lógico que é, a gente está sempre esperando da parte de Deus o quê? Né? Você quer ver? Vamos colocar um pedido em jogo. Você já alguma vez orou pedindo a Deus um carro? Já orou? E como é que era o carro que você pediu? Pastor, o carro era assim, era um fusquinho, não precisa nem ter motor, não porta, não precisava ter não. Fusquinho que desse para andar pelo menos na ladeira, já estava. É assim que você pede? O que você pede? Tem que ser aquele lá. Roda. Se é homem, piorou, né, irmão? Se é homem, né? É luz de neon. Com turbo. Tela 15 polegadas, uma televisão dentro do carro.
O homem pediu. Ninguém vem a Deus e diz assim: Senhor, ó, aquilo que o Senhor quiser dar, tá bom para mim. Ninguém faz isso. A gente sempre, quando se coloca diante de Deus, o que a gente espera dele é muito, ou grande, ou o melhor que ele pode nos dar. Então o Senhor está dizendo para o povo de Israel, através do profeta Ageu, dizendo assim: olha, vocês esperam o muito, vocês esperam coisas grandes, mas sabe o que vocês escolhem, que vocês estão conseguindo? Olha o que ele diz: ó, mas eis que alcançastes o quê? O povo. É verdade? Irmão, a gente não vê metade, um décimo, acho, do poder de Deus na nossa vida, do que Deus poderia fazer. E como se não bastasse, irmão, porque tem gente que ainda se contenta com pouco, né? Tem aquele que não está amarrado, em nome de Jesus, eu quero mais, não aceito, não, Deus tem mais para mim, em nome de Cristo, eu quero mais, Senhor. Mas tem aquele, irmão, que o que vier veio, amém, glória a Deus, né? Mas vem isso aqui, tá bom, melhor do que nada. Então, assim, olha, você espera muito, você quer muito, você tem buscado muito, mas não recebe nada, recebe pouco. E para piorar, irmão, se não bastasse isso, para piorar, diz assim: ó, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Ó, já vem quase nada, e quando vem um pouquinho, o próprio Deus assim, sabe o que eu faço com pouco ainda? Ó, some. E aí você vê um monte de crente na igreja, desempregado, endividado, doente, cheio de problema, cheio de dificuldade. E aí o irmão vem e a desculpa é: nesse mundo a gente tem luta. Tem, irmão, mas não era tanto assim. Vendendo almoço para comer na janta, contando moedinha, irmão, para comprar um pão. Pastor, vou para a faculdade, para o serviço, não tem nada. Abre a geladeira, só Jesus. E ainda reclama: graça, misericórdia, cadê o Senhor? Deus faz assim para você: ó, você espera muito, você busca muito, ganha pouco, e do pouco que você ganha, eu estou assoprando ainda. Mas por quê? Porque Deus quer se vingar da gente? Porque Deus olha: não gostei disso, você foi com a sua cara. É isso? Deus tem um motivo, irmão. Olha o que ele está dizendo, versículo 9, ele diz assim: ó, por quê? Ele diz assim, dá uma pergunta: por quê? Que além de ganhar pouco, Deus ainda sofre. E ele diz por quê? Ele diz assim: ó, e disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Olha aqui para mim, irmão, eu não vou tratar de dinheiro na igreja, porque a casa de Deus não é feita de tijolo, de cimento. Amém? Quem é a casa do Senhor? Essa casa está vazia, deserta. Vamos conversar um pouquinho, irmão. Você não precisa responder as perguntas que eu vou dizer. Vai respondendo para você mesmo. Mas olha aqui para mim: quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo você doa o seu tempo para Deus? Sabe, você gosta de assistir filme? Quantas horas você passa assistindo filme? Eu não estou falando que não possa assistir um filme, amém? Não é isso que eu quero dizer, irmão. Não quero criar doutrina maluca, que nem alguns criam umas loucuras aí. Eu acredito, pastor Eduardo, eu acredito no evangelho equilibrado, amém? Josué, nem para a direita, nem, sabe o que significa isso? Nem fanático demais, louco demais, cria um monte de coisa que não existe, né? Acha chifre na cabeça de cavalo. Tem igreja assim, irmão, você vai, eles criam um monte de coisa, acham chifre em tudo. Você pode pegar. Uma vez eu atendi uma irmã, eu acho que até contei para você, irmão, na igreja, na porta da igreja, tinha assim, o banheiro tinha uma cortina.
plástico, uns plásticozinhos que um engancha no plástico assim. Aí a irmã veio de outra igreja, só podia vir de outro lugar. Aí ela veio, começou a frequentar, começou a gostar do culto. Gostei, pastor, vou ficar firme. Aí todo dia termina um culto. Um dia a irmã veio e falou: pastor, posso falar com o senhor? Pode, irmã. Pois não, o que a irmã quer? Pastor, eu queria comentar um negócio com o senhor aqui, e assim, o senhor vai ficar bravo? Eu falei: não, irmão, fica em paz. O que foi? Né? O que eu posso ajudar? Aí ela olhou assim para a cortina. Ela apontou assim, eu olhei para a cortina, não tinha ninguém. Falei: o que foi, irmã? Ela falou assim: pastor, aquela cortina ali, toda vez que eu olho para ela, eu vejo um demônio na cortina. Eu falei: então, ora pelos seus olhos. Não, sabe, é que eu vejo uma carinha. Mano, de onde você veio para ficar com essas frescuras? Aí tem igreja que fica lançando moda. Aí você pega, você quer ver? Você pega, aí a turma, os crentes, tudo bobo vai atrás, né? Aí pega o rótulo da Coca-Cola, ele vira assim, ao contrário, na luz. Alô, diabo, toma banho, cara. Tem tanta coisa pra você fazer, vai ficar inventando história. Não tem? Aí fica achando coisa, sabe? Mano, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu entendo o seguinte: a gente não pode amém para tudo, isso é fato. Tem coisa que é maligna, você tem que amarrar, né? Porque eu também encontro isso. Eu encontrei um irmão de uma outra igreja, pastor de uma outra igreja, irmão. Olha, lá em Garça, o irmão foi na igreja e falou assim para o pastor: não, pastor, olha, eu gosto do missionário, mas eu não acredito nesse negócio de cura. É o médico que cura hoje, Deus não cura mais. Mas eu quase amarrei o pastor. O cara aí está demais, sabe? Aí tem que tomar cuidado. Tudo bem? Isso é ação do diabo. Toda enfermidade, seja ela qual for, ela é uma ação do diabo. Tudo bem aqui, irmão? Só que a gente não pode exagerar, sabe? Nem para a direita, extremista demais. Tem gente que não pode nada, irmão. Você entra na casa dele, ele não pode nada. Ou ele entra na sua casa, ele vê demônio em tudo. Já viu? Amarrado com um capeta. Um demônio lá, tá lá. Não, porque essa marca é do capeta. E tem aquele por outro lado que tudo pode, tudo vale, lindo, maravilhoso. Não, centrado. Tem coisas que é invenção do homem, criação do homem. Tem coisas que é de Deus, tem que amarrar, é demônio, tem que mandar embora, né? Tá para você compreender? O evangelho é equilibrado. Então eu quero que você entenda, não é a questão de poder assistir. Pastor, então eu não posso assistir filme? Não, eu mesmo gosto de assistir, irmão. De vez em quando meu irmão diz assim: pastor, olha, se eu assistir um filme tal, legal, bacana, vou lá procurar, legal, bacana, vou lá assistir. Amém? Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso. A questão é, olha aqui para mim, olha para mim aqui, ó. Quanto tempo você passa assistindo um filme e quanto tempo você passa orando? Não, tem gente que passa o dia inteiro sem falar com Deus, sem fazer uma oração, sem pegar na Bíblia. Se você pegar os crentes domingueiros, só vem domingo na igreja, você vai ver, irmão, Bíblia cheia de poeira, domingo. Hoje é dia de culto, cadê? Achei. Nem abre, nem mexe nem na Bíblia. O Senhor está dizendo assim: olha, do pouco que vocês conseguem, vocês querem muito, mas não conseguem quase nada. E do quase nada eu sopro ainda isso aí. Por quê? Porque vocês não estão cuidando das coisas que são importantes. Não, tem gente que prioriza o dinheiro, o que é material. Cuidado com isso, irmão. Eu entendo que todo mundo tem que ter dinheiro, eu entendo que todo mundo tem que trabalhar, eu entendo, compreendo isso, mas olha aqui para mim, ó, a sua vida não pode ser material. Vive do material, vive só para as coisas desse mundo. Não, mas eu preciso comprar, preciso comer bem, preciso me vestir bem, não, preciso isso. Claro que você precisa. A Bíblia diz que Deus dá conta de te dar tudo isso. Não, a Bíblia diz isso. Você pega Mateus 6, ele vai dizer isso. Ó, não se preocupe, porque as aves, elas vêm, plantam,
elas nem colhem, elas nem guardam, e todavia o vosso Pai não deixa elas sem alimento. Mas vocês são mais importantes para Ele. Deus tem tudo isso para dar para vocês, para mim. Amém? Deus se encarrega, irmão, de vestir você, de te dar o alimento. É claro, eu não estou dizendo para você ser vagabundo aí, não vou mais trabalhar porque Deus vai mandar. Não é isso. Você deve trabalhar, mas olha aqui, irmão, a sua visão não pode estar só no material. Porque o que está acontecendo com muita gente dentro da igreja é isso, sabe? Se dando trabalho, trabalha, se mata no trabalho, irmão. Chega no final do mês, não vê nem a cor do dinheiro. Sabe por quê? Porque tem um Deus que é todo poderoso, criador de todas as coisas, está dizendo assim, ó, que por conta que você não dá valor às coisas espirituais, eu pego esse povo e ó, assomo. Aí o irmão rala, o irmão sua, pastor, segunda a segunda, estou cansado, estou estressado, o médico já deu calmante, já tem que tomar remédio para suportar, misericórdia que luta, e eu não vejo a cor do dia. Ele não vai ver, sabe por quê? Porque você está mais preocupado com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Isso é muito sério, irmão. Olha o que Deus está dizendo para eles. Olha, vocês querem muito, vocês buscam o que é grande, vocês buscam muitas coisas, mas tem recebido pouco, e do pouco ainda sobra esse pouco, não sobra nada. Olha aqui para mim, você não precisa responder para mim. Isso é verdade? Tem acontecido no meio do povo de Deus? Aí o tadinho vai lá, né? Tadinho entre aspas, né, irmão? Porque deveria buscar entendimento, não faria loucura. Mas o tadinho vai lá, pega o salário inteiro e dá nas correiras da vida. E aí você vê a situação que vive alguns cristãos, irmão. Amém? Por isso que você vê o pastor Eduardo não pedir dinheiro. Você vê o pedir dinheiro? É raro, né? Por quê, irmão? Acho que não tem sentido fazer esse tipo de coisa. Porque se você for fiel no pouco, o que acontece? Deus se encarrega de nos colocar fiel, irmão. Se você for fiel na função e no cargo que você exerce, por mais que ninguém te reconheça, por mais que ninguém veja você, pastor, mas ninguém reconhece, ninguém vê, ninguém dá valor. Pastor, meu marido, não acontece muito isso. Pastor, eu trabalho, eu cuido dos filhos, eu cuido dele, eu faço comida, eu lavo, eu trabalho fora ainda. Pastor, meu marido não dá valor para mim. É, irmã, mas continua fiel à sua função de esposa, de mãe, de mulher, porque olha o que Deus está dizendo, ó, porque se você for fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Deus é fiel. Mas Deus está soprando a vida de muito crente. Aí o irmão pega a bolada, recebi aquela bênção, aí ele, oh, aleluia, ele já esqueceu de Deus. Aí daqui a pouco ele olha, cadê? Acabou tudo, sumiu. Ó, escorreu meus dedos. Porque Deus está, ó, soprando. Porque estão mais preocupados com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Você quer ver o que acontece? Versículo 10, ó, o que Deus diz. Não para aí não, irmão. Você acha que só o sopro? Ó, o 10 assim, ó. Olha o que ele está dizendo, ó. Por isso retém os céus o seu orvalho. Entende isso espiritualmente? As bênçãos de Deus que era para descer, está retido, irmão, fechado para nós. Não vem a vitória, não vem a bênção, não vem a resposta. Pastor, eu estou orando, estou lutando, mas parece que Deus não abençoa. E não vem, sabe por quê? Fechado o céu, ele retém. E Deus está dizendo isso, ó, por isso o céu retém o seu orvalho. E ele diz mais, ó, e a terra retém os seus frutos. Trabalha, 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 não vê cor disso. Se dedica na relação, não vê cor, não vê valorização.
Versículo 11, olha o que Deus está dizendo, ó. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Ó, que coisa séria, irmão. É de arrepiar, amém? Mas no versículo 12, o Ageu vem e dá esse recado, ó. Vocês pedem muito, recebem pouco, e do pouco que fica, Deus sopra, não sobra nada. Deus fechou os céus, Deus mandou seca. Não, sabe, seca, parece que não vem nada, não acontece nada. Por quê? Porque estão mais ligados às coisas materiais do que às coisas. Não, eu vi pastor assim. Olha que coisa séria, olha o que eu estou falando, já vi pastor assim. Mãe, você quer ver me dar raiva? Você quer ver me dar raiva? Eu ficar bravo? O pastor que vem assim, fala assim: ô irmão, vai ter um cara lá que dá o dízimo, hein? Daí, eu quero saber de dízimo, irmão. Eu não vim aqui para pegar dízimo. Onde está a cabeça desse pastor? Aí eu entendo que Deus vem e fecha o céu, Deus manda seca, passa apertado. Meu Deus, o que está acontecendo? Onde eu estou errando? Está errando, você está interessado mais nas coisas materiais, está envolvido mais com coisa material do que com coisa espiritual. Está dando para entender? Está pesado o clima, né, irmão? Mas vai melhorar, você vai sair daqui mais ou menos comigo hoje. Porque no versículo 12, a Bíblia diz assim, ó: então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz de quem? Do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante de quem? Eles ouviram? Ó, no sentido de se prostrar, entendendo, puxa, é verdade, estamos valorizando mais as coisas materiais, não estamos nos importando com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, misericórdia. Eles ouviram. Sabe o que acontece depois que eles ouvem? Vira a página, capítulo 2. A sua vira, a minha não vira, mas a sua vira, para me terminar. E aí a gente vai fazer aquela oração boa, né? Você sair feliz comigo hoje. Pastor, hoje só misericórdia, hein? Para aguentar o homem. Fica firme, irmão. Eu quero abençoar você. Amém? Até o amém diminuiu já. Depois a palavra amém. Mas no versículo 8, olha o que Deus vem falando, depois de eles ouvirem a voz de Deus. Olha o que Deus diz. 8:9 diz assim, ó: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Amém? Ele é o dono do ouro e da prata. Versículo de número 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E para terminar, ó: e neste lugar darei a paz. Quem é que diz isso? Você quer receber todas essas coisas? Olha aqui para mim, ó. Seja fiel na sua vida com Deus. O que eu mais vejo é pessoas jogando culpa nos outros. Não, você sabe, não vou na igreja por causa da minha mulher, porque minha mulher, eu vou na igreja, ela me ofende, ela briga. Irmão, você acha que eu não passo isso? Você acha que o irmão não passa isso? Você acha que Jesus não passou por isso? Você acha que o irmão que está do seu lado não passa por isso? Se a gente fosse desistir, irmão, por causa da luta que a gente passa, nós não estaríamos aqui. A verdade é que nem entraria aqui. Verdade? Mas tem gente que arruma desculpa. Não, eu não vou porque eu não fui com a cara do irmão. Eu não vou porque eu não gostei do pastor. Eu não vou porque eu não gosto dessa igreja, a maneira que faz. Eu não concordo com isso. Não, o seu negócio aqui é com Cristo. O seu negócio não é com ninguém aqui, irmão.
Você está aqui por causa de Deus, por causa do Espírito Santo, ou pelo menos deveria estar aqui por causa dele. E ele diz assim, ó, se você se voltar para as minhas coisas, as coisas do Senhor, está dizendo assim, ó, minha é a prata e o ouro. Dá para você ter uma ideia do que vai acontecer. E ele diz, ó, e a glória da última casa será maior do que a primeira. Você já viveu coisas com Deus? Ó, não é nada perto do que você vai viver. Não é nada perto do que Deus tem preparado para a sua vida. Mas você precisa aprender a ser fiel no pouco. Quem entende? Vamos orar? Eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar agora. Quer viver coisas grandes de Deus, irmão? Quem quer receber coisas grandes do Senhor? Então você precisa ser fiel no quê? Olha, nas pequenas coisas que Deus tem colocado na sua mão. Deus tem colocado, você quer ver? Ó, uma pequena responsabilidade de orar pela sua família. O que você tem feito com essa responsabilidade? Então, coloque a mão no coração. Feche os seus olhos. Eu quero que você fale com Deus agora.